Olá, hoje quinta-feira santa, dia 24 de março de 2016, no ar Jornal do Sul de Minas, ao vivo na parte da manhã. Estamos também convidando você e saudando você que nos assiste no período noturno, após o Telefatos e após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, acompanhando toda a grade de programação da TV Poços, acompanhando o Jornal do Sul de Minas e participando também. Você é convidado para formular aí a sua pergunta, a sua opinião e emitir a sua opinião, né? Na realidade, você pode fazer essa participação através do telefone 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe e assista às edições anteriores que estão disponíveis lá. Hoje nós vamos falar a respeito de nutrição. Convidamos um nutricionista, Dr. Bruno Siqueira. Como vai, Bruno? Bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Tá bom. Hélio Scalvi, geólogo, escritor, jornalista, também colabora com a gente nesta edição. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, Dr. Bruno. Bom dia você de casa, ligado logo cedo no Jornal Sul de Minas. Queria, se você me permitisse, mandar um grande abraço, viu, Zambrano? Estava saindo lá do supermercado Bretos outro dia e uma senhora de 80 anos, simpaticíssima, dona Carolina, mora ali na rua Marechal Deodoro, me chamou, disse que é telespectadora assídua do nosso programa, mandou um grande abraço para você também, viu, Zambrano? Graças a Deus, e para nossa colega Natália, viu? Ela também gosta muito do programa da Natália, o Ponto de Vista, né? Então, ela fez algumas considerações extremamente lúcidas, né? Fez algumas considerações com relação à política nacional, diz que gostaria que todos os políticos antigos fossem trocados por jovens lideranças, por pessoas que têm uma reputação ilibada e que têm um comportamento que realmente condiza com a condição de parlamentar, né? Também disse que sobre a cidade, viu, Zambrano? Ela disse que vê lá da janela dela os varredores de rua. Ela acha que alguns funcionários públicos deveriam ter um pouco mais de comprometimento. Ela disse que vê os varredores varrendo a rua e chegam perto da boca de lobo, passam longe, não limpam a boca de lobo. E muitas vezes essa falta de limpeza da boca de lobo, a parte ali de desentupimento, né, causa exatamente as enchentes, que inclusive ontem à noite, com aquela chuva forte, assolou ali a região da rua Marechal Deodoro, né? Ela disse que a meu respeito, que eu inspiro muita confiança, muita credibilidade. Eu agradeço a ela e a todos aqueles que assim também o acham, né? Então a gente fica muito feliz com esse retorno, né, Zambrano? Com essa possibilidade da gente ter credibilidade, o jornal em si ter credibilidade, isso é uma coisa que não tem preço, né? É extremamente importante para nós, para a emissora. Acreditamos que trazemos também diariamente uma colaboração para o município dessa forma. E é através do trabalho diário, né? Todo dia um pouquinho a gente vem trabalhando, certeza. Já estamos aí no 6º ano, inteirando o 7º, né? Exatamente. E prontos aí para continuar mais 7, mais 10, quantos forem necessários para que a gente possa levar diariamente esclarecimento até as pessoas. Buscamos também um esclarecimento, porque não sabemos de todos os assuntos, procuramos saber para poder levar as pessoas. Agora, um fato é o seguinte, você comentou da boca de lobo dos bueiros, e a gente ouve a prefeitura dizer que está limpando, que está trabalhando, que está isso e aquilo, mas eu quero dizer, prefeitura, aqui no Jardim dos Estados não está não. Na realidade, tem alguns bueiros no Jardim dos Estados que estão completamente aterrados. Nós temos até foto, mas eu não tenho aqui preparado no momento, alguns bueiros no Jardim dos Estados, não estão absorvendo nada de água. A água passa por cima deles e acaba fazendo aquela pequena enxurrada quando chove um pouco mais forte. Então é por isso que dá muito problema de enchente, sabe? Por falta de limpeza. E é um assunto que eu tenho batido constantemente na questão da limpeza urbana. Falta limpeza urbana, falta resolver esse problema. Aumentou o custo da limpeza urbana e diminuiu a eficácia. Então é preciso rever algumas coisas, porque do jeito que está não dá para continuar. Tá? É importante falar isso. São atitudes muitas vezes simples, né, que podem resolver transtornos muito sérios, né, que a gente vê aí toda a chuva agora um pouco mais forte, fica todo mundo apreensivo
com o que pode acontecer. Né? Porque aconteceu o problema em 19 de janeiro e posteriormente numa outra data próxima, mas ainda não vimos uma ação deliberada nesse sentido de evitar as próximas. Ontem à noite já encheu novamente a Marechal Deodoro, tem fotografia na capa dos jornais hoje, é simples, é só olhar, ninguém está inventando nada, não estamos aqui querendo tumultuar, não, pelo contrário, nós estamos querendo denunciar para que as autoridades possam realmente resolver o problema. Aproveitar e mandar um abraço, esqueci, para o Sebastião Marques, para o Rubens Sarti, para todo o pessoal que estava ontem lá na Estrela Caldense, um grande abraço. A turma toda lá, o Volney do Lago, a turma toda que esteve lá na ponta do balcão, que nós chamamos, conversando lá, tomando um vinho italiano, então estava muito bom. Aliás, não tem como esclarecer tanto nesse momento, mas parabéns aos novos presidentes das lojas dos corpos filosóficos e você principalmente, viu, Hélio, por acessar aí o consistório mais alto nível gradual da maçonaria. A gente fica muito Felicidades. Feliz. A gente fica muito feliz. Que seja uma administração proba. Confiança dos irmãos, né, em que nós, depois de 9 anos como presidente da loja de perfeição, que a gente chama, né, que é o início da carreira filosófica maçônica, agora presidente do mais alto corpo filosófico, que é o que chamamos de consistório. Né? Então, fico muito feliz e agradeço a todos os irmãos pelo apoio e pela colaboração. Parabéns aos demais também, né, que se elegeram. O Lorival, o Flávio. Exatamente. Tá bom. Vamos começar aqui falando com o nosso entrevistado. Eu quero começar pelo seguinte. Bruno, você acredita que a maioria das doenças desenvolvidas hoje são por conta de origem alimentar? Fábio, assim, a gente vê hoje que muitas de algumas doenças são de origem alimentar pelo estilo de vida que a gente vem seguindo, né? Vamos dizer assim que está... E a dieta desse estilo, né? A dieta nesse estilo. A gente vê que está tendo muita pesquisa em cima do padrão alimentar das pessoas e se esse padrão alimentar ele pode causar algumas doenças. Existem aquelas doenças de ordem metabólica que a gente fala, que é doenças cardiovasculares, diabetes, doenças renais. Algumas delas sim, né, geralmente são derivadas ali de um estilo de vida alimentar errôneo. E também você tem aquelas doenças que são de ordem genética, né, que a gente pensa que tem sido estudado muito, se sua alimentação ao longo da sua vida, ela pode alterar a sua genética a ponto de gerar uma doença, né, uma disfunção no seu corpo que pode gerar uma doença. Geralmente a maioria dos cânceres, né, então assim, existe sim, hoje a gente sabe que uma alimentação inadequada, ela pode causar assim no futuro, né, ao longo prazo ali, um malefício à doença, um malefício à saúde, sim. Agora a gente não sabe, só para continuar falando disso, Hélio, se a genética predispõe à doença, se a genética é somatizada à dieta, aumenta a predisposição, né? Tem essas questões aí, né? Tem sim, Fábio. Né? Então, isso que tem se estudado muito, né? A gente sabe que a predisposição genética, ela existe, né? Por exemplo, se você tem... É inegável a minha predisposição à obesidade. Né? Assim como me permito falar do Hélio também, já é uma conformação aliás, é um criatura programa, gordinho. Né? Aliás, o nosso entrevistado hoje programa, né? é altamente indicado para os apresentadores, né? Nós estamos aqui fazendo uma consulta, na realidade. Né? Mas você sabe, Fábio, assim, tem muito batido na tecla que o estilo de vida hoje da população, ele é um estilo de vida que a gente está aprendendo a lidar com ele ainda. Então, se você pegar o brasileiro, né, vamos falar assim do nosso país, nos anos 90, a taxa de sobrepeso, obesidade era muito inferior do que é hoje. Então, hoje a gente vive um estilo de vida que praticamente a gente produz muito, né, todo mundo trabalhando muito, sem gasto energético. Só anda de carro, moto. Um estilo de vida estressante. E o estresse causa na gente esse fator de querer comer, de querer, né, chega em casa cansado, né, tem ali a sua parte hormonal, né, toda a fisiologia do estresse que causa essa vontade de comer. E principalmente por não ter mais gasto energético, todo mundo se encontra hoje na situação de ter que ficar policiando a alimentação, porque senão é aquela história, um pouquinho que eu como eu já começo a aumentar peso. Então, hoje sabe-se que o estilo de vida hoje que a gente está seguindo, ele é um estilo de vida que não está ajudando a população. A partir do momento que você faz uma pesquisa que você vê que quase 50%, 60% da população é sobrepeso, né, você consegue identificar isso e que isso também afeta vamos dizer, essa população a nível quando ela for idosa, né? É uma população que vai ser
vai ter ali um problema maior de saúde que, vamos dizer assim, até mesmo para o governo, para qualquer, né, para o país em si, vai ser um prejuízo, né? Como é que o senhor vê a indústria alimentícia espalhou ou não? Queria que o senhor dissesse algumas notícias relacionadas com alguns mitos, né, com relação à alimentação, né? Tipo assim, quem tem colesterol alto precisa tomar estatina para diminuir os riscos de desenvolver doenças cardíacas. Produtos light são melhores que os integrais. Manteiga faz mal para a saúde. Como é que o senhor vê essa ação dos grandes conglomerados alimentícios, né, forçando praticamente as pessoas a consumir aquilo que eles desejam? Na verdade é assim, Hélio, vamos pensar que a ciência de nutrição, a ciência da alimentação é muito recente, né? Se você pegar uma ciência da matemática, estudos existem há 3.000 anos antes de Cristo. Sim. Uma ciência da alimentação a gente tem aí em estudos 200 anos, 150, então é muito, muito recente. Então a gente está tentando descobrir o que faz mal para nós e o que não faz. Então, hoje, né, vamos pensar também ali na época dos anos 80, que começaram a surgir muito alimento processado, industrializado, que não tinha esse controle, e percebeu-se que em 10 anos, 15 anos, a população em si começava, por conta de ingerir isso, a ter problema de saúde. Bom, observando isso, começaram a fazer pesquisa em cima de pesquisa, e a partir do momento que sai uma pesquisa, mas no momento que sai ali várias pesquisas referente àquela condição que ela não é adequada, começa-se a estudar alternativas que ela pode não causar esse malefício. É aí que começa tanto as indústrias modificarem o seu produto para se adequar a isso e não causar o malefício, quanto também a dos profissionais voltados a essa área, a divulgar, a até mesmo incentivar Sim. a mudança para que a população em si não crie essas doenças futuras, né? Não tenha um estilo de vida ruim. Então, não necessariamente a indústria impõe a você modificar a sua alimentação. Mas não é o que a gente tem visto como resultado, porque, como o senhor próprio disse, os índices de obesidade e de sobrepeso aumentaram muito, né? Então eu vejo da minha parte que a facilidade em se consumir hoje produtos prontos, acabados, frituras, né? Um salgadinho, um lanche, é muito mais fácil você estar em casa, ligar da tua casa pedindo uma pizza, ligar pedindo um salgado ou um lanche, é muito mais fácil do que você preparar um prato de salada, um prato de coisas mais saudáveis. Então, tenho a impressão que essa luta dos nutricionistas e da indústria não tem dado muito certo, não. A gente continua indo pelo caminho errado. Agora, embarcado nesses produtos industrializados, tem aí grandes cargas de sódio. Sim. Né? Que eu acho que é isso também que deliberadamente aumenta a pressão arterial, traz problemas relativos à diabetes também e tudo mais. Tanto sódio quanto açúcar. Né? São os dois ali, os produtos hoje que são mais visados mesmo, que causam mais malefício à saúde. Então, mas por que? Isso estimula a comer mais? Não, na verdade é que a alta carga que a gente está consumindo deles que está prejudicando o nosso corpo. Vamos pensar numa genética nossa, Fábio. A nossa genética foi moldada numa época muito ancestral, né? Então, assim, hoje a gente vive numa época moderna, mas nosso corpo trabalha como antigamente, né? Ali há 2, 3 mil anos atrás. Então, nosso corpo, ele sempre acostumou, desde que o ser humano surgiu até agora, a comer aquele alimento íntegro, a comer aquele alimento que, vamos dizer assim, uma fruta com casca, comer ali uma raiz. E isso, nosso corpo, todo o nosso aparelho, né, gastrointestinal, ele é acostumado a absorver tudo devagar. E com teores de sal, né, mínimo, que é só aquilo que vem naquele alimento. Então, vamos pensar da Revolução Industrial para cá, 1960 para cá, que começou a surgir isso. Então, faz 40, 50 anos que está havendo esses alimentos, né, industrializados. Então, esses alimentos industrializados, o nosso corpo não é acostumado a isso. Então vamos fazer um exemplo. Por exemplo, o pessoal fala muito de açúcar. Eu não tomo mais cafezinho com açúcar. Só que o problema maior não é a questão do açúcar em si puro, quando você vai tomar ele num suquinho, num café. Vamos pensar que às vezes você vai comer um pedacinho de bolo e na massa daquele bolo tinha 2 canecas de açúcar. Você vai comer um chocolate, um doce, que naquele doce você tem uma concentração altíssima de açúcar que você não vê. E assim também o sal, quando você vai comer uma preparação que está muito salgada, você não percebe. Então, esses alimentos, o nosso corpo ele não é acostumado a trabalhar com eles em grande quantidade
E o fato de a gente estar cada vez mais consumindo alimentos com quanto mais carga deles, isso está causando esse malefício. O Hélio falou uma coisa agora, Fábio, que eu acho que é bem legal a gente pensar, que assim, por que a gente está cada vez mais consumindo isso? Porque a qualidade do poder aquisitivo do brasileiro está melhorando. Então, se a gente pegasse nos anos 80, não tinha qualidade, não dava para se pedir pizza 2 vezes na semana, nem todo mundo. Então, conforme a maior parte da população vai melhorando o poder aquisitivo, tem que haver também uma reeducação a essas pessoas para que elas aprendam a utilizar esse recurso de uma forma adequada. Então, vamos dizer que esse recurso hoje existe, graças a Deus, mas as pessoas não estão sabendo trabalhar bem. E isso está causando muitos malefícios, né, com a população. Ok, a gente vai continuar falando, conhecendo mais a respeito do assunto. Faça a sua pergunta, aproveite essa oportunidade. O telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o Dr. Bruno Siqueira, nutricionista. Estamos falando das questões alimentares aí, que tanto nos preocupam a todos, né? Principalmente os obesos, que estão sempre na busca do emagrecimento, de uma vida mais saudável, algo nesse sentido. Então, Bruno, em relação ao que a gente estava falando no final do bloco anterior, açúcar e sal. Então, vou fazer 2 perguntas em uma. O açúcar refinado, ele traz uma carga química um pouco maior, talvez, né? Sim. Então, o melhor para o consumo é o açúcar cristal. É mais barato e é o melhor. E em relação ao sal? O sal refinado é a mesma coisa, sal marinho. Aí agora tem aquela moda do sal rosa, né? Aquele que tritura. Fale desses 2 temas, por favor. O açúcar, ele para chegar vamos dizer assim, aquele açúcar refinado, ele sofre processo industrializado, né? E a gente também, como eu disse, existe muita pesquisa para saber se esse processo de refino sobra resíduo, né, no açúcar. Então, né, sabe-se que
fazer do açúcar grosso, pode ser que não tenha, né, um impacto negativo. Mas pensando que açúcar é açúcar, em grande quantidade ele também não vai ajudar ninguém. O sal, a diferença de hoje também a gente está vendo muita vertente. Igual era do açúcar, que a gente começou a encontrar açúcar demerara, açúcar mascavo, né, várias qualidades. Os açúcares, eles, conforme você vai melhorando a qualidade dele, ele vai tendo mais vitamina, minerais, então vitaminas, minerais, então isso ajuda muito. O sal é a mesma coisa. Quando você pega um sal marinho, um sal rosa, um sal diferente, você tem nele substâncias saudáveis, né, vitaminas, minerais diferentes, mas ele não deixa de ser sal, então o consumo dele tem que ser feito, né, com moderação, independente do tipo de sal ou açúcar que for. Doutor, hoje em dia a gente sabe que a vida mudou, né? E a maioria das mulheres hoje em dia trabalha fora, né? E isso faz com que ela não tenha tempo, muitas vezes, de preparar uma refeição saudável para os filhos, preferindo um prato mais rápido, né? E também tem o problema dos salgadinhos, das balas, dos chocolates, né? Que muitas vezes os pais preferem proibir, né? Isso não parece uma boa medida, né? Porque talvez seja melhor uma orientação, né? E como é que o senhor vê a possibilidade de resolver isso? Quer dizer, a mulher trabalhando fora, como é que a alimentação das crianças pode ser uma alimentação saudável? Como fazer? Isso que você falou é bem legal, Hélio, porque assim, a gente tem que entender que criança gosta de doce. Adulto também gosta, né? Mas assim, criança tem o seu momento e a gente tem que fornecer, né? Tem que dar esses alimentos assim para eles. Mas tem que saber dosar. Né, dosar a quantidade, dosar quando pode, né? Esse fato de hoje todo mundo está numa rotina muito corrida, está fazendo cada vez mais a gente buscar aquilo que é o industrializado. Certo. Né? Porque ele é mais prático, você abriu ali, está pronto, né, vai comer. Não que seja uma condição ruim, a indústria não é vilã de forma alguma, mas a indústria, pelo contrário, ela fornece possibilidades a nós, que vai do que a gente pode escolher naquele momento. Existem alimentos hoje de qualidade, inclusive a indústria está pensando muito nisso, né, vendo esse perfil, e está cada vez mais criando alimentos integrais, alimentos com baixo teor de sódio, de baixo teor de açúcar, que a gente pode às vezes optar por um alimento industrializado com uma melhor qualidade. Mas é lógico, toda e qualquer oportunidade que a gente tiver para produzir um alimento natural, um alimento, né, mais saudável, vale a pena, e inclusive pensando que você, né, vamos dizer as mães ou os pais, pensando que você está criando uma educação a uma criança que vai ser o futuro. Isso que é importante, porque a pergunta teve como objetivo mostrar que os casos de obesidade infantil aumentaram muito, né? Muito. Uma criança obesa vai ser um adulto obeso? Ela, a partir do momento que na infância, todo e qualquer padrão alimentar, ele é fixo na infância. Então, se você cria uma criança que ela tem uma preferência muito grande a gordura, a açúcar, fritura, se mais ou menos na idade de uns 12, né, até 20 anos, essa criança tiver uma percepção melhor e ela, né, começar a trilhar outro caminho, ela pode modificar o seu comportamento. Se ela não tiver, ela vai criar esse comportamento e vai se tornar-se um adulto que até é aquele adulto que fica brigando com uma balança frequente. Porque ele tem um comportamento que foi criado, né, e a visão do mundo dele, daquela criança, é que ela fez a vida inteira aquilo, então aquilo é um comportamento normal. Então, na hora que ela vai migrar para um diferente, existe um trabalho de força de vontade muito grande que às vezes não são todos que têm. E como os pais devem lidar com isso? Porque é uma dificuldade. Muitas vezes a criança não come. Aí o pai e a mãe ficam naquela situação, meu filho não comeu, o que eu vou fazer agora? Aí você vê que só tem aceitação com esses alimentos. Alimentos industrial, é sanduíche, é pizza, é salsicha, é só porcaria, vamos falar a verdade, né? Então, aí a criança aceita aquele tipo de alimentação. Aí o pai e a mãe acabam dando aquilo para a criança, achando que pelo menos algo está sendo ingerido e que não vai deixar a criança desnutrida, com fome, enfim. Fábio, vamos, primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai educar uma criança, a gente tem que ser exemplo. Então não adianta você ter um filho e falar assim, olha, eu quero que meu filho seja o melhor do mundo, quero que meu filho tenha uma alimentação a melhor do mundo, quero que meu filho seja uma pessoa digna, correta. Se você não é, ele vai seguir os seus passos, né? Talvez ele possa ter interno, vamos dizer assim, uma capacidade melhor e talvez ele migre para outro, mas não são todas as pessoas. Mas o fato é o seguinte, né? Seu filho nasceu, já reeduca a sua alimentação para você começar desde lá na papinha,
começar a dar os alimentos, né, ali mais naturais, porque ele já vai conviver com aquele mundo. Né? Você pega casos de pais que proíbem o consumo de refrigerante, pizza, lanche até determinada idade, até uns 5, 6 anos. Pronto, essa criança, se ela teve, vamos dizer, os 5, 6 primeiros anos dela só o consumo de alimento, o mundo dela é aquele, ela conviveu com aquilo, ela não vai fugir daquilo. Lógico que algum outro alimento ela não vai gostar, mas a maior parte é esses alimentos. Então, ali você já começa a impulsionar. Agora, hoje a gente pega caso de pai dando refrigerante para criança de 1 ano e meio. Então, vamos pensar que uma criança de 1 ano e meio, quando encosta um refrigerante, é doce na língua. Quando ela vai comer uma maçã, né, ela... Sem gosto. Pronto. Então você já modificou o comportamento já da criança. Já descobri porque que nós estamos assim, viu, Zambrano? Nossas mães. Mas eu sei disso. Mães, eu falo isso pra minha mãe tá assistindo. Que tinha culpado, entendeu? Somos nós. A sua mãe agora não tem mais chance de defesa, infelizmente. Não tem, infelizmente. Deus a tenha, já tá lá com Deus. Exatamente. A minha tá assistindo e tá pensando, tá coçando a cabeça essa hora, né, dona Irani? Aí, ó, tá vendo? Quando eu falo. Que o senhor acha da eterna luta da merenda das crianças para a escola? Levar merenda ou comer na cantina? Qual é a melhor opção? Hoje as cantinas melhoraram, né? Isso. Se a gente for pensar primeiro em escola municipal, estadual, já é norma e tem que ter nutricionista na merenda escolar. Então, a alimentação que tem lá, apesar das prefeituras, todo o trabalho do governo ali, a gente ter pouco recurso para poder trabalhar, tem uma qualidade na alimentação. Então, a merenda dessas escolas, né, elas não são ruins de forma alguma, são de qualidade boa. Agora, aquelas escolas que não tem merenda na escola e que é a cantina, que tem ali um salgadinho, né, alguma coisa assim, tem que o pai policiar, o pai tem que falar assim, ó, você pode. Uma vez por semana não vai causar problema para ninguém, pelo contrário, você cria um momento especial na criança, que ela aprende que ela vai tomar um refrigerante e comer um salgado. Naquele momento, toda quinta-feira é o dia do salgado. Pronto, ela vai compreender que não é sempre, é uma vez na semana e ela vai ficar esperando aquele momento muito para ela aproveitar. Então, ela vai aproveitar muito melhor aquele alimento do que se todo dia aquilo vira rotineiro, ela não aproveita, ela come como se não fosse nada e aquilo está causando malefício. Então, se você consegue criar sempre uma alimentação saudável e criar esses momentos, né, únicos, ele vai fixando isso e quando for adulto ele também vai sempre lembrar. Fala, não, desde pequeno meu pai sempre me ensinou a que é só naquele dia, então é uma vez na semana só mesmo e eu sou super satisfeito. Então, assim, isso tem que ser trabalhado. O pai acaba tendo que ser um pouco, os pais, né, acabam tendo que ser um pouco psicólogos, né? Além de nutricionistas, eles têm que ser psicólogos, porque tem que saber moldar a personalidade da criança que naquele momento está desenvolvendo o seu organismo, né? Então, se ela for uma criança saudável desde cedo, né? Certamente será um adulto com mais saúde. E separar os sabores, né? Porque quando fica tudo muito misturado, assim, todo dia, essa coisa do todo dia, o mesmo tipo de alimento, a repetição, ela causa uma mistura, a pessoa acaba misturando tudo dentro da sua compreensão, dentro da sua percepção do paladar, né? E a distinção, cada dia uma coisa, de uma forma melhor, eu acho que ela pode perceber melhor o sabor de cada alimento e poder fazer essas escolhas que você está falando de uma forma melhor, é isso? Acertei? Certo, não, é isso mesmo. Vamos pensar, é isso, é você criar o momento certo, né, para aquele alimento. Com isso você consegue ter uma alimentação adequada, você consegue aproveitar de tudo e você cria, vamos dizer assim, o comportamento alimentar adequado, que é cada momento tem a sua alimentação. Pessoas que têm ali o convívio social e que quinta-noite sai para confraternizar, tem uma bebidinha, um alimento, um lanche, alguma coisa mais pesada. Você está falando de alguém aqui ou não? Tem pessoas que fazem isso quinta, sexta, sábado e domingo. Eu conheço um que vai fazer hoje de novo. Então, assim, a carga é muito alta, o nosso corpo não aguenta isso. Então, se você cria todo sábado à noite, é o dia que eu vou sair para aproveitar. Só no sábado à noite. Pronto, você tem um momento muito especial que você vai ficar esperando aquele momento e a qualidade vai ser bem melhor, né? Falou, doutor. A gente vai para o breve intervalo, voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas.
Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Tá difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viaje Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra 3 e leva 4 pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre 3 e leve 4. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, Rua Caetano Petterli 224, subindo ao lado do VN Autosserviço. Telefone 3715-7275. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos e eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Ah, é? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco eu tenho 2 reportagens aí que eu separei, mas não vai rolar, os meninos vão ficar tristes ali comigo, que é falando a respeito do preço do ovo de chocolate, bacalhau e tudo mais, a gente vai falar por aqui mesmo. Tá tudo muito caro. Eu quero falar o seguinte, numa resposta anterior, doutor Bruno, você falou a respeito de alimentos gordurosos. Então, voltando no tempo, nessa questão também abordada em relação à genética e à forma do ser humano lidar com a alimentação, que ainda é ancestral, né, em todos nós. Sim. A dieta antiga ela era rica em gordura animal, né, bem rica em gordura animal, tanto que havia um consumo muito maior e tudo mais. Aí passou o tempo, as pessoas começaram a achar que a gordura animal faz mal. Gera colesterol, gera entupimento nas artérias e tudo mais. Só a gordura faz isso? Ou é a gordura combinada com açúcar, combinada com sal que faz isso? Fábio, a gordura animal, o que faz mal nela? 2 coisas. O colesterol que está nela e a alta carga calórica. Só que antigamente o gasto energético era muito alto. Maior. As pessoas iam trabalhar a pé. Sim. Então, a gordura, quando você tem um gasto energético muito alto, ela é boa. Ela é uma forma de você absorver uma alta carga calórica em volume pequeno. Então, se você pegar esquimó, esse pessoal, esse povo que vive em lugares que precisa de ter muita energia, vamos pensar no frio extremo, seu corpo gasta o dobro de calorias que ele gasta normal.
Então você precisa ingerir Nossa, alta... Então se eu for pro frio, eu emagreço? Você ficar lá um tempo lá, né? Dá pra Islândia. Lá no lugar, sim, né? Se Jornal você... do Sul de Minas, versão Island. Iceland. É verdade. Então, para poder ingerir uma alta carga calórica em volume pequeno, utiliza-se a gordura. O problema hoje é isso, é a alta carga desses alimentos combinada a uma rotina sedentária, né? Combinada a uma rotina de não gasto energético. Então, a gente trabalha no limite, assim, numa carga muito baixa de gasto energético. Então, ficar consumindo muita gordura sem ter gasto vai fazer com que seu corpo acumule essas substâncias. E acumulando elas, como eu disse, colesterol, isso causa entupimento de artéria, né? Isso causa rompimento de vasinho. E você não utilizando ele, porque não tem gasto energético, ele vai ficar parado no seu corpo e isso não traz resultado bom. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que todo mundo fica encucado, né? Por que o ovo deixou de ser vilão, né? Que era no passado, todo mundo falava que comer ovo era prejudicial e agora parece que as novas pesquisas indicaram o contrário. E como é que o senhor vê esses tratamentos para emagrecer, utilizando remédios, essas coisas? E fala também, aproveita, responde essa e já engata aí a resposta da dieta faltou o nome, de alta carga proteica. Sim. Carne, só comer carne e tal. Isso daí, bom, vamos lá. Primeira resposta ali é a questão do ovo, né? Como eu disse, a ciência de nutrição é uma ciência nova, então pesquisas acontecem frequente. Como profissional da área da alimentação e saúde, a gente nunca pode se embasar em cima de uma pesquisa só. A gente sempre tem que esperar bastantes resultados para você poder garantir que aquilo lá é algo a ser divulgado. Bom, o fato é que antes o ovo, ele tem vários nutrientes no meio e pesquisava-se muito a questão do colesterol na gema, né? Então, por exemplo, se você vai lá, faz um exame de sangue e vê que seu colesterol está alto, não vai comer gema, né? Porque tem colesterol nele. Se você faz exames frequentes, o colesterol está sempre numa quantidade baixa, o ovo ele é um alimento de carga proteica adequada, é um alimento de fácil poder aquisitivo, porque ele não é caro. E ele é um alimento que, se você tiver com seus parâmetros ok de saúde, né, como eu disse, se o colesterol estiver sempre adequado, não tem por que não comer. Ele vai trazer sim uma qualidade e ainda vai te dar uma carga proteica, porque hoje, se a gente vê a alimentação nossa em carga de proteína, ela é um pouco mais baixa do que se deveria, né? Certo. Então, a questão do ovo é isso. As dietas. Você me perguntou referente a medicamentos. Hélio, todo e qualquer... Vamos pensar que para emagrecer você tem que trabalhar uma restrição alimentar. Não existe outro recurso. É diminuir um pouco o que você come, né? Isso com qualidade. Só que tem o processo de emagrecer, o nosso corpo não gosta disso, né? A nossa genética não foi feita para emagrecer. Pelo contrário, ela foi feita para acumular. Isso é sobrevivência. Para se fazer hoje uma reeducação alimentar, uma restrição, às vezes nem todo mundo consegue. Então, para isso, a gente tem métodos que podem te auxiliar. Então, por exemplo, você está tentando fazer uma reeducação alimentar, você está tentando aprender a comer certinho, só que você chega em casa, às vezes, com muita fome e no início está sendo muito difícil. É aí que entra o medicamento. Tá. Medicamentos, geralmente, eles são neurodepressores e te anestesiam um pouco essa fome. Para você chegar em casa, fazer um prato adequado, aprender a comer certo, e que ele deve ser utilizado junto com uma terapia de reeducação, para que você ali depois de uns 2, 3 meses, sentindo confiante, sentindo que já está reeducado, você vai tirando aquele medicamento, aquele recurso que está te ajudando, pronto, você já consegue trabalhar certo. É o mesmo caso hoje que tem se procurado muito, e isso é um fator muito preocupante, da cirurgia bariátrica. Certo. A cirurgia bariátrica, ela é um recurso para te auxiliar também a ter essa reeducação. Ela não emagrece ninguém. Tá vendo? Então, hoje, chega um obeso, ele fala, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica porque eu vou emagrecer muito. Negativo. Você vai fazer porque depois da cirurgia você vai ter que ficar fazendo um monte de dieta pequenininha e vai isso que vai te perder emagrecer. qualidade de vida também. Mas ela também não altera a questão da absorção do alimento? Altera, mas Alguns assim, tipos de cirurgia bariátrica. Não, altera sim, mas isso dura em torno de 3, 4 meses. Depois você já tem um organismo normal igual de todo mundo. Ele readapta aquela condição, aquele tráfego dentro do intestino. Então, assim, se você não tiver uma reeducação nesse período, não trabalhar junto com o terapeuta e aprender a se alimentar e aproveitar aquele momento que você não está conseguindo, né, se alimentar igual era antes, ter aquele comportamento e se reeducar, a reincidência voltar é muito alta, né, até aumento de peso pós isso. Então, respondendo igual o doutor Hélio perguntou aqui, medicamento, cirurgia, o que for,
ele é um recurso para te ajudar a se reeducar. Só ele sozinho, no máximo que ele vai te fazer é te emagrecer durante um período, quando você parar ele volta. Isso não acontece. E a dieta do Fábio? Dieta à base de proteína, a gente tem várias, né? Tem uma de um médico americano que começou nos anos 90, chamado Dr. Atkins. Atkins, era isso aí. A do Dr. Atkins. Eu ia falar Parkinson, mas é Atkins. Ela preconizava você comer só alimento de origem animal. Com isso, a dieta do Dr. Atkins, as pessoas começaram a comer muita proteína, só que gordura junto. O gasto calórico é baixo, as pessoas começaram a sofrer de colesterol alto. Bom, hoje existem versões mais modernas do Atkins, igual existe a do Dr. Pierre Ducan, que é muito famosa. Ah, também, verdade. A Dr. Pierre Ducan, ela já é a do Atkins melhorada, ela é uma de proteína sem a gordura, toda proteína magra. Só que o problema é o seguinte, o nosso corpo, né, ele também não foi adaptado a você ficar vivendo de proteína, né? A gente tem que ter uma alimentação balanceada, você tem que ter qualidade. Então, as pessoas elas até conseguem. Dieta, Fábio, é para você fazer durante um período só. 2 meses, 3 no máximo, para dar aquela enxugada mais rápido. Mas você tem que ter um padrão alimentar que envolva toda a cadeia alimentar, que é isso que você vai carregar pro resto da vida. Então, você pode estar executando uma dieta durante um período para estar reeducando, para estar abaixando o peso rápido, mas junto a essa dieta você tem que ter um trabalho para aprender também a fazer a sua alimentação depois da dieta. Porque ninguém vai viver a vida inteira comendo só proteína e não podendo comer nada, né? Então tem que existir isso. E a questão dos veganos, esse pessoal que suprime completamente a carne? Então, esse é estilos de vida, né, que a gente trabalha ali, que fazem a exclusão de algum alimento, né, de algum, no caso aí a carne, que geralmente é de ordem filosófica que eles trabalham, né, eles têm toda ali uma parte filosófica muito grande em cima disso que faz eles não comer o que se mexe, né? Sim, né, e vamos dizer assim, é quase uma parte religiosa mesmo, e isso eu acho até, né, legal de quem faz. Só que você tem que ter um acompanhamento junto para poder suprir isso, né? Então existe ali os veganos ou vegetarianos estritos, né, que eles fazem a exclusão total e que sempre tem que estar acompanhando também a saúde. Porque não adianta você ser um vegano e não comer alimento de origem animal, mas você está comendo muito doce, né? Comendo muita massa, porque isso é alimento de origem vegetal. Então você tem que ter uma alimentação balanceada acima de tudo. Também você não pode ser um vegano que come arroz e batata só o dia inteiro, né? Não tem uma qualidade. Você tem que... Vamos pensar que o vegetariano é aquele que come alimentos de origem vegetal. Então ele come toda a ampla qualidade de origem vegetal. Ele não é... Diferente daquele que só parou de comer carne, que é o que não come carne, mas também não é vegetariano, ele não come os vegetais, ele come só aqueles vegetais ali mais básicos que tem. Então o vegetariano tem que ter qualidade, o vegetariano tem que comer todos os tipos de vegetais. Tá bom, doutor, grato aí pela sua vinda, pela sua participação, pelos bons esclarecimentos. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades. Grato também, Hélio Scalvi, pela colaboração. Boa Páscoa para você, para todos os amigos do Jornal do Sul de Minas. Boa Páscoa para todos nós. Para você também, viu, doutor? Para todos, para você que está nos assistindo, felicidades, um feriado, final de semana de bons momentos. Segunda-feira estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Segunda não, hoje é quinta. Amanhã cedo estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Postos. Até lá. Tchau, tchau.